É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O tema dessa conferência é Globalização, Tecnologia e Organizações. Para onde vamos? Essa conferência discutirá a mudança de era que estamos vivendo, impulsionada pela globalização, pela convergência de tecnologias disruptivas e a emergência de um novo consumidor. Consumidor este que possui uma adesão cada vez maior ao consumo compartilhado, coworking, Airbnb, Uber, etc. A compra de produtos orgânicos e veganos e a participação em movimentos sociais como Fashion Revolution, Slow Food, Slow Beauty e Slow City. Mudanças dessa envergadura exigem que as organizações revejam seus propósitos empresariais, revisem suas estratégias, reformulem seu modelo de negócios e implementem novas configurações organizacionais e do trabalho. Os desafios são muitos e as mudanças envolvem não apenas o questionamento sobre para onde vamos ou para onde desejamos ir, mas, sobretudo, sobre quem somos e como desejamos ser e viver. Para iniciarmos, damos as boas-vindas ao conferencista, o professor José Coelho de Andrade Albino. Professor José Coelho é mestre em administração, concentração em mercadologia e administração estratégica pelo CPA de UFMG, sendo pós-graduado em semiótica e teorias do discurso pela PUC Minas. Coordena há 15 anos no IEC PUC Minas os cursos de especialização em marketing estratégico e gestão de negócios e os MBAs em gestão estratégica de negócios, comunicação e marketing, marketing e vendas de gestão de marca e identidade corporativa. É consultor nas áreas de estratégia competitiva, branding, marketing e comunicação. Para iniciarmos as discussões, passo a palavra para o professor José Coelho de Andrade Albino. Boa noite, é um prazer receber esse convite para realizar essa aula inaugural aqui no São Gabriel. Eu escolhi, dentro do tema da SCAP, esse tema porque é um tema que eu lido muito e que orienta muito até a estruturação dos cursos que eu coordeno. Eu vou pedir desculpa a vocês porque eu vou dar a palestra todo sentado, porque eu estou com um problema nas minhas pernas que me dificulta movimentar e ficar em pé. Tá? Eu vou começar, então, discutindo, passando um vídeo que eu considero assim, bastante provocativo, para que vocês reflitam, que vai dar o tom da nossa discussão aqui. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para seus filhos, para sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento em que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar. E passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo
E a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo. Ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa. Uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso. Ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição. Da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição
E nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar, como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte.
Bom, eu acho esse vídeo muito provocante, porque ele toca em vários pontos que a gente vai conversar aqui hoje. Eu acho que a gente vive um momento muito privilegiado, que é esse momento de viver esse momento de transição entre duas eras. Então, muitas vezes, a gente se sente perdido porque a gente convive com mundos muito contraditórios e várias demandas, né, vindas dos vários ambientes que a gente pertence, e as nossas escolhas pessoais também, frente a todas essas oportunidades, ameaças que vêm surgindo por aí. Então, eu decidi fazer um recorte dos 3 principais fatores que, na minha opinião, vêm impulsionando essa mudança de era, que é a globalização, a convergência das tecnologias disruptivas e a emergência de um novo consumidor. No vídeo, o convidado da Natura, ele fala muito do digital, da comunicação, mas essa convergência que eu estou falando é uma convergência, inclusive, da nanotecnologia com a biotecnologia, impressora 3D usada na medicina, né, convergência, médico fazendo consulta por teleconferência. Então, na verdade, você tem várias tecnologias provocantes rupturas nos seus setores específicos e, além disso, elas convergem. Então, não é só o digital, né? E a emergência desse novo consumidor que a gente vai poder discutir aqui. Então, para a globalização, eu acho que primeiro a gente precisa entender como era a velha ordem mundial e qual é a nova ordem. Na velha ordem mundial, você tinha um mundo dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética, que a gente falava a ordem leste-oeste, e você tinha os países ricos no norte e os países pobres no sul, né? E esse mundo era completamente dividido. Os Estados Unidos lideravam o mundo capitalista e a União Soviética liderava os países socialistas e comunistas. E havia muito pouco diálogo entre as partes, né? O Muro de Berlim era um bom marco dessa separação, inclusive do ponto de vista físico, né? A muralha da China, né? E agora você vê que um Trump vai fazer outro muro desse em pleno século XXI, né? Quando a gente vê o que predominava nesse velho mundo era a bipolaridade entre 2 grandes potências militares e econômicas. Nesse gráfico, vocês veem, no tom de azul mais escuro, os países considerados de primeiro mundo, os países de segundo mundo, que seriam os socialistas e comunistas, e os países de terceiro mundo, como o Brasil, né? Hoje em dia, por exemplo, não tem sentido mais você falar primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, porque houve uma mudança muito grande nessa ordem mundial após a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim abre o espaço para 4 grandes marcos que caracterizam a nova ordem mundial, que é a globalização econômica, cultural, política, etc. A multipolaridade, hoje, por exemplo, não é só os Estados Unidos e a União Soviética que têm poder e controlam a política e a economia mundialmente, né? Hoje em dia, eles, inclusive, têm que negociar, têm que se articular politicamente, e os outros países estão se organizando também para enfrentar e fazer valer suas posições, né? Daí a emergência dos blocos econômicos como forma de pressão de vários países. Por exemplo, os países africanos não têm um PIB alto, não têm uma indústria forte, mas na ONU cada país conta um voto. Então, o voto dos Estados Unidos e o voto de Moçambique conta do mesmo tanto. Se os países africanos votam em bloco contra alguma coisa, eles são uma grande maioria do número de países. Então, esses países começam a se articular para conseguir poder, né? E obter atingir seus interesses. E a primazia do neoliberalismo. Por exemplo, no Coração Eucarístico, a gente está fazendo a Jornada das Utopias, que eu acho que uma das grandes questões que houve nessa transição aí para a nova ordem mundial foi que o capitalismo virou o modelo de
econômico e de vida predominante, sem nenhuma outra opção, e as pessoas, né, praticamente se sujeitaram a esse modelo, né? Então, na nova ordem mundial, vocês veem nesse novo mapa, né, os países ricos, né, são os de laranja, incluindo a Austrália, né, os países em amarelo claro, que estão ali na África principalmente, são considerados os países que são... eles não têm competitividade global, porque eles não têm indústrias fortes, eles não têm mercado interno forte, eles não têm mão de obra qualificada, eles não produzem tecnologia. Então, eles são países que são praticamente excluídos. O que interessa nesses países, que são as matérias-primas, né, que eles têm, as multinacionais já controlam. E os países como o Brasil, que estão em laranja, são chamados os países emergentes, ou seja, são países industrializados, países que têm condição de competir no mundo global, mas que ainda precisam realizar profundas modificações nas suas instituições políticas, econômicas, etc. E nessa nova ordem, a gente fala que existe uma tríade, né? Essa tríade é composta pelos Estados Unidos, Japão e a União Europeia, com a predominância da Alemanha, né? E esses três países eles concentram, né, tanto o poder financeiro, como eles controlam a maior parte do volume de negócios realizados globalmente, como eles têm a patente da maior parte das tecnologias disruptivas que vão servir de base para esse novo mundo. Então, essa ordem, né, bipolar, ela passa a ser uma tríade, e essa tríade tem uma área de influência, né? Os Estados Unidos influenciam as Américas, a União Europeia influencia a África, em função da colonização, e ao Japão, os países asiáticos. E você tem aqueles países, por exemplo, o Oriente Médio, ele tem o petróleo, e o petróleo é um recurso fundamental para o mundo hoje, então ele não se submete a nenhuma das três grandes potências. A China também não, pela importância e poderio econômico que ela tem e tecnológico, e os países da antiga União Soviética, que formaram uma comunidade onde a Rússia é a principal. Então, vocês veem que esse mundo ele é multipolar. Ninguém mais controla a política mundial, a economia mundial. Então, existe uma necessidade de negociação, né, de articulação política e tudo mais. Nessa nova ordem, eu resolvi destacar, porque tem vários tipos de agrupamentos de países, eu resolvi falar do G20, porque o Brasil faz parte do G20. Então, você vê, 20 países do mundo controlam 2/3 da população, representam 2/3 da população, 80% do PIB e 75% do comércio. Ou seja, a globalização ela é um mundo profundamente excludente, né, onde os ricos estão se tornando cada vez mais ricos, né, e os pobres cada vez mais pobres, né? Então, esses países, né, que são só 20, né, eles têm uma capacidade de julgar, né, e fazer prevalecer seus interesses de uma forma muito forte, né? Para fazer face, né, a esse poderio da tríade e dos 20, começam a surgir o que a gente chama dos blocos econômicos, né? Um bloco econômico que eu acho que é muito importante destacar e que ele é muito pouco conhecido é o bloco dos países banhados pelo Pacífico. Então, eles pegam todas as grandes potências, os países asiáticos, a Rússia, Estados Unidos, Canadá, os países andinos, né? Então, é um grupo de países muito poderoso que, se eles souberem se articular,
né, eles conseguirão até ser mais poderosos, por exemplo, do que uma União Soviética. Né? Você vê que até no Brasil a gente tem esse problema, né? Porque nós não estamos do lado pacífico. Então, por exemplo, na hora de uma multinacional decidir onde que ela vai pôr a fábrica ou a sede, se esse acordo de livre comércio funciona, eu prefiro pôr no Chile, onde eu consigo exportar com isenção tarifária, do que colocar no Brasil. Né? Então, os países começam a competir por esses recursos e se organizar política e economicamente para poder proteger seus interesses ou fazer valer seus interesses. Esse desenho aqui não precisa preocupar com a leitura do que está escrito no gráfico, não. É mais um impacto visual. Por exemplo, ali onde está a tríade, né, vocês veem o NAFTA, a União Europeia e os países asiáticos. Na cor azul, né, estão na cor vermelha, tá, os investimentos que as multinacionais desses países fazem dentro do próprio bloco. Então, vocês veem que, tanto na Europa, né, quanto nos Estados Unidos, a maior parte dos investimentos em tecnologia, novas fábricas, geração de emprego, são feitos dentro do próprio bloco. E a parte que é menor desse dinheiro, que é investido em outros países, olha onde que elas são investidas pelas setas. Tá? Então, assim, os Estados Unidos investem predominantemente na Europa e no Japão. O Japão na Europa e nos Estados Unidos. A Europa no Japão e nos Estados Unidos. Por quê? Porque as tecnologias hoje, quando criam fábricas robóticas, máquinas interligadas através da internet das coisas, quando nós estamos falando de Big Data, eu não preciso mais de mão de obra barata, eu preciso de mão de obra qualificada. Né? E os países emergentes não têm essa mão de obra qualificada para trabalhar nessas indústrias que a gente chama de indústrias 4.0. Então, muitas delas estão fazendo um caminho de volta. Né? Durante um tempo, elas foram para outros países em busca de mão de obra barata e agora muitas delas estão retornando, porque uma fábrica inteligente ela produz o que 5 outras fábricas fariam. Então, já que eu vou fechar 4, qual que vai ficar? Aquela que tiver num mercado rico, né, onde eu possa comercializar aquilo que eu produzo, no mercado que tenha mão de obra qualificada e no mercado onde eu tenha acesso à infraestrutura, logística, telecomunicações, né, etc. Então, vocês veem que uma parcela muito pequena de recursos circulam fora do grupo dos países ricos. Né? Aqui vocês veem nesse gráfico, né, o quanto de investimento, né, que eles têm feito. Por exemplo, essa parte azul é um investimento que é feito nos países desenvolvidos. Essa linha laranja são nos países emergentes. E aquela pontinha azul ali é o que sobra, por exemplo, para o leste europeu, África, etc. Então, vocês veem que a gente disputa, né, por um volume de dinheiro e de investimento muito pequeno. E quando você olha a competitividade do Brasil em busca desses investimentos globais, vocês veem que o Brasil ocupa, no ranking, né, de competitividade global, a posição 81. Nós despencamos, vocês veem no gráfico de baixo, a posição melhor que a gente já teve nesse ranking foi em 2012, onde a gente ficou no 48º lugar. E de 2012 até 2016, nós caímos para o número 81. Ou seja, o Chile, por exemplo, é o 4º país
O Chile é o 33, né, no ranking, nós somos o 81. Se você olhar que a nossa economia é muito maior do que a do Chile, mas eles são muito mais qualificados, faculdades mais fortes, eles têm polos de startup, um governo e instituições econômicas e políticas mais estáveis, investiram em infraestrutura, né? Então, eles estão muito mais preparados do que nós para competir por esse recurso. Após o governo Temer, eu acredito que a gente deve ir para o 125, 130, que deve ser o último lugar da lista. Porque você congelando a educação na era do conhecimento por 20 anos é querer ir para o fim do mundo, né? Então, outra coisa também para mostrar essa exclusão as grandes corporações globais, elas não podem se instalar em qualquer cidade. Porque se elas se instalarem em uma cidade que não tem faculdades fortes, telecomunicações, essas empresas são todas interconectadas em rede e elas precisam circular informações e tomar decisões em tempo real globalmente, né? Então, não é qualquer cidade que tem infraestrutura para receber essas empresas. Então, eu pus esse mapa para vocês verem quantas cidades do mundo são capazes de receber as sedes dessas grandes corporações. No Brasil, é só São Paulo e Rio, né, sendo que o Rio muito menos do que São Paulo. Então, o que está acontecendo em muitos lugares é que, assim, às vezes o país é inviável, mas a cidade não, né? Então, tem muitas cidades que elas estão começando a fazer todo um trabalho de articulação política e de posicionamento e de atração de recursos, que apesar de eu estar nesse país, né, São Paulo é viável, né, e começa a buscar investimentos, né? Então, a disputa, por exemplo, com esse grande número de refugiados, né, e os países europeus fechando as porteiras, isso é um problema muito grande para as multinacionais, porque elas têm funcionários de várias nacionalidades e elas precisam de livre circulação dessas pessoas. E com a dificuldade de obter o visto, né, elas estão perdendo. Muitas dessas empresas estão transferindo a sede para outros países que estão se aproveitando dessa situação que a Europa está passando para atrair essas corporações, né? E quando eu falo atrair essas corporações, você atrai também um conjunto de executivos e funcionários altamente remunerados, né, que injetam um grande volume de dinheiro na economia interna. Então, esse outro desenho aqui, ele mostra que, apesar dos Estados Unidos ter perdido a hegemonia, as multinacionais americanas continuam infinitamente maiores e mais poderosas, inclusive do que as japonesas, europeias, etc. Né? Então, vocês veem que esse poder econômico dessas multinacionais hoje, ele é superior a muita... tem multinacional que tem PIB maior do que vários países. Então, essas empresas, na medida que elas fazem circular informação, conhecimento e dinheiro entre as suas próprias filiais, por exemplo, eu quero mandar mais dinheiro do que um país permite para o outro país, eu superfaturo, eu subfaturo, né? Então, assim, 1/3 do comércio mundial é entre filiais da própria empresa, né? Então, essas empresas elas são incontroláveis por um Estado-nação. Por exemplo, na hora que há um escândalo de uma Siemens subornando a concorrência do metrô de São Paulo, não tem como você fazer uma operação lava-jato, ir lá na Alemanha e apreender os documentos. Então, eles falam que eles não sabiam de nada e ficam impunes, né? Então, essas multinacionais, por exemplo, o Walmart, ele fatura 400 bilhões de dólares, né? E ele é um supermercado, é uma das maiores empresas do mundo. 75% dos ingleses fazem compra em supermercados Walmart. Se o Walmart discordar
da política econômica do primeiro-ministro e fechar as lojas dele durante uns 10 dias, ele vai conseguir derrubar o ministro, porque o povo de lá vai passar fome, coisa que nem Hitler conseguiu fazer. E o Walmart consegue, né? O Walmart representa 15% do lucro da Unilever, que é uma das 10 maiores corporações globais de alimento. Quando o cara do Walmart telefona, o presidente mundial atende e pede desculpa porque demorou, né? Então, essas corporações, elas compram governos, compram políticos, fazem lobby para a aprovação das suas leis, né? E elas... então, existe uma necessidade muito grande de que os países se articulem e criem fóruns, tribunais, órgãos de fiscalização transnacionais que possam acompanhar e rastrear as ações que essas empresas estão fazendo no mundo inteiro. Esse gráfico aqui ele mostra o poder de concentração dos bancos. Em 1990, nos Estados Unidos, nós tínhamos esses 37 bancos. Hoje, são 4. Né? Então, em todos os setores econômicos, a quantidade de fusões e aquisições é um número brutal. Por quê? Para eu ser uma empresa global, eu tenho que ter escala, eu tenho que ter capital. Então, e a melhor forma de crescer rapidamente é comprando empresas. Então, há uma grande oligopolização de todos os setores econômicos, dando origem a essas multinacionais poderosíssimas. Aqui, as 10 maiores multinacionais de alimento, elas controlam praticamente todas as marcas de produtos alimentares que a gente come. Então, é muita ilusão você falar que o consumidor hoje tem poder de escolha, porque ele escolhe entre marcas de uma mesma empresa. Essas empresas são as que estão comprando todas as empresas de orgânicos. Então, elas são corporações, por exemplo, na hora que você fala assim, vamos boicotar o JBS porque ele subornou os políticos. Quem aqui vai parar de usar Havaianas, Osklen? Ah, você não sabia que a Osklen Havaianas é do JBS? Pois ela é. Né? Da mesma forma que a Nestlé é dona da L'Oréal, né? E a Procter & Gamble faz o perfume Lacoste. Então, essas corporações, elas controlam vários setores, elas possuem várias marcas, o consumidor tem uma ilusão de escolha, quando, na verdade, ele está trocando entre produtos de uma mesma empresa, né? Ou entre grupos de empresas semelhantes. Na área de bebidas, nós tínhamos 9 grupos que controlavam praticamente quase todas as marcas de bebidas do mundo. Como a Ambev comprou a Miller, hoje são 8. E se você pensar que o dono da Ambev é dono da Kraft Heinz, então você começa a ver que essas corporações elas entram em vários setores, né, criando redes de poder, né, e de articulação muito fortes. Esse mês passado, um grande auê que deu aí na área econômica foi quando o Jorge Paulo Lemann propôs comprar a Unilever. Né? Se ele comprasse a Unilever, que é uma das maiores do mundo, a Kraft Heinz junta com a Unilever, que tamanho de corporação seria essa? Junto com a Ambev também. Né? Na área de comunicação, porque eu dou aula no curso de comunicação, a gente tinha, em 1953, 50 empresas que controlavam as mídias e as produções de conteúdo, hoje são 6. Tá? Então, quer dizer, essas 6 corporações, elas criam a pauta do que se conversa, do que se discute e o que é assunto no mundo inteiro. Né? E olha que interessante, uma delas é a GE, porque a GE de Lâmpada é dona da Universal Pictures, né? A Disney é dona, né, da Pixar, né, etc. E não dá para aprofundar aqui, mas elas têm muitas ações em parceria umas com as outras.
Então, elas concorrem em alguns setores, em outros elas fazem coproduções. Então, isso é muito comum hoje, a gente falar de coopetição, né? Que é competição e cooperação. Você é parceiro do seu adversário quando te interessa, e quando não interessa, você concorre com ele. Né? Então, hoje em dia, você pode dizer que globalização, né, internacionalização, globalização e regionalização coexistem. O mundo não é global, existem forças globalizantes que ninguém acredita que vão retornar, mas esse mundo ainda não é global. As multinacionais ainda têm o peso do país de origem ainda é muito forte, o Estado-nação também não é tão fraco, e o grande, né, risco que as pessoas achavam de haver uma homogeneização do mundo, isso não aconteceu. Os consumidores querem produtos globais com cara local, então as multinacionais têm que lidar com essa dualidade entre a padronização e a customização em massa, né? Outra coisa também que a gente vê é que quando você fala globalização, ela não é igual para todo mundo, né? Um país como Moçambique é completamente excluído, enquanto um país como a Alemanha controla um bloco, né? Faz parte da tríade. Né? Você tem países como o Brasil que tem condições de chegar lá, mas a gente precisa fazer grandes reformas, que a gente não sabe se vamos conseguir fazer, né, do jeito que a gente caminha. Então, a globalização, quando você fala de um modo geral, ela parece que ela é igual para todo mundo e que ela está acontecendo da mesma forma, e ela não é assim. Né? Então, assim, as características de cada país interagem com esses grandes interesses globais, resultando em situações muito particulares em cada lugar. Então, você pode falar que global e local se interpenetram. Né? Agora, uma coisa muito interessante que vem com a questão da ciência e tecnologia é que, enfrentando essas grandes corporações globais, que muitas vezes têm força maior que um país, começam a surgir startups e pequenas corporações, como, por exemplo, um WhatsApp, que ameaça toda a indústria de telecomunicações. O Netflix, que ataca todas as redes de televisão. Né? Um Airbnb, que atrapalha o jogo, né, das grandes redes de cadeias hoteleiras mundiais. Né? Na hora que uma impressora 3D imprime casa, imprime alimento, né, será que a Nestlé no futuro vai vender cartucho de impressora, ou ela vai continuar fazendo ovo de Páscoa? Né? Então, quem está derrubando essas grandes corporações globais estão sendo pequenas empresas, né, às vezes com 30, 40 funcionários, que estão à frente de tecnologias profundamente disruptivas, modelos de negócio completamente diferentes, e aí a gente volta ao vídeo original, né, pessoas muito mais conectadas com esse novo tempo, porque as empresas, essas grandes corporações, elas têm um ranço burocrático enorme que veio do período de estabilidade. Né? Então, elas, para poder se livrar desse ranço e se tornarem empresas ágeis, simples, globais e locais, elas têm que desconstruir toda uma cultura, uma estrutura organizacional que uma empresa que esteja nascendo não precisa. Né? Ela já começa dentro de um novo olhar. Né? Então, o pessoal que estuda tendências, eles mostram que, até 2030, só 25% das 500 maiores empresas do mundo vão sobreviver. Então, nós não estamos falando assim do açougue da esquina, não. Nós estamos falando assim da Coca-Cola, McDonald's, Unilever. Né? 25% dessas empresas só que vão conseguir fazer essa transição, né, de era. Tá? Então, eu falo nas minhas aulas que os meus heróis estão morrendo de overdose. Né? Naquela hora que morre um, acaba um exemplo. Né? Que você falava assim, a Nokia, agora ela não existe. Né? O Palm, o coisa. Então, assim, essas empresas, elas
estão sendo atacadas por essa nova ameaça, né? E, por exemplo, os talentos ligados às novas tecnologias, tanto o pessoal da mídia, da digital, da robótica, realidade aumentada, virtual, esse pessoal, eles não querem trabalhar numa burocracia onde eles não são ouvidos, não têm autonomia, eles preferem ganhar menos, né, e ter qualidade de vida e realizar um projeto que eles acreditam, do que aderir a uma grande corporação, ser um workaholic, né? E quando a gente pensa aqui no Brasil que vocês, né, graças a Deus eu não, mas vocês vão aposentar com 70 anos, na minha época a gente falava assim, eu vou aturar esse emprego e depois vou fazer o que eu quiser. Né? Agora, que de conta, se aposentando com 70, você vai direto para um abrigo de velho. Né? Então, se você não fizer agora o que você quer, né, você não vai fazer nunca. Então, por isso, essa nova geração não está afim de aturar, né, uma empresa que nega a sua subjetividade, que ele nega a condição de sujeito. Né? E as startups, então, estão funcionando como polos de atração desses grandes talentos que estão migrando dessas corporações. Quer dizer, numa época que eu preciso inovar profundamente, as principais pessoas que poderiam estar trazendo essas inovações, elas preferem trabalhar nessas empresas emergentes. Eu vou passar agora aqui um outro vídeo, menor que o primeiro, para mostrar para vocês. A Microsoft gravou um vídeo usando tecnologias todas que já existem e já são usadas normalmente. Só que a gente não as usa juntas, né? Poucos de nós articula todas essas tecnologias juntas. Mas isso aqui, então, esse vídeo não é um vídeo de ficção, falando igual aquele filme Transcendência, né, de fazer um upload do cérebro do cara para a rede global. Ele mostra um dia numa vida de uma mulher que trabalha no mundo globalizado e onde ela usa as tecnologias para se articular. Todas as tecnologias já existentes. Eu acho esse vídeo assim, fantástico para a gente poder
Bom, uma das coisas que eu acho mais interessante nesse vídeo é que vocês veem como que convive, né, esse mundo dual e complexo que a gente vive, essa moça tão ligada à tecnologia, ela anda de bicicleta, ela toma água de copo de barro, né? Ela usa roupas e produtos artesanais, né? Então, hoje, essa busca da comida vegana, do slow food, slow beauty, slow seed, convive com uma pessoa, né, que, por exemplo, ela trabalha por projeto, ela não está subordinada a nenhuma organização, ela se conecta, vê onde tem projetos interessantes, ou ela cria projetos, apresenta propostas para financiadores, e ela, através das tecnologias, ela articula recursos, conhecimento, né, e consegue realizar esses projetos. Eu acho que, ao mesmo tempo que essas tecnologias são fabulosas e elas permitem, né, a gente pensar um mundo completamente diferente, um mundo feito por conexões, por redes, e não um mundo linear e mecânico, né, a gente vê o quão distante a gente está para conseguir viver num mundo desse, né? Então, essas tecnologias elas são também profundamente excludentes, assim como a globalização. Por exemplo, muitas das pessoas que hoje têm emprego, elas jamais conseguiriam trabalhar se elas tivessem que articular essas tecnologias da forma que foi mostrada aí. Por exemplo, minha mãe, se ela tivesse falecido, ela não ia conseguir mais marcar médico, porque pela Unimed você marca pelo site, o médico faz um pedido de exame que cai no SMS e você pega o código de segurança e vai no laboratório fazer o exame. Ela jamais conseguiria fazer isso com 80 anos, né? Então, essa transição de era, você vê pessoas, né, completamente analógicas, mecânicas e lineares, com pessoas altamente conectadas, né, que conseguem enxergar esse mundo em rede. E pessoas, né, eu me incluo, que se adaptaram em algumas coisas e em outras estão ainda a quilômetros de distância. Então, isso nós estamos mostrando tecnologias existentes, né? Então, esse vídeo ele mostra também a convergência de várias tecnologias. Ali você vê realidade aumentada, você vê a internet das coisas, você vê internet digital, né? E uma série de outras tecnologias, todas trabalhando em cima de um projeto que é da área de biotecnologia, né? E de sustentabilidade, restauração de flora marinha. Então, o que o Schumpeter falava que eram as ondas de inovação, antes elas aconteciam, né? Cada vez surgia uma tecnologia disruptiva, como, por exemplo, a indústria têxtil, né? Com a Revolução Industrial, ou a estrada de ferro, né? Proporcionando o surgimento das primeiras grandes corporações, ou o motor de combustão que criou a indústria automobilística. Você tinha intervalos de 60 anos, com 55 anos, 40 anos, e hoje os intervalos são assim, 2 anos, 1 ano, né? Então, esses ciclos eles são cada vez mais rápidos, né? Aquela tecnologia que você usava, que era ponta, ela é completamente obsoleta daqui a 1 ano. Então, isso profissionalmente para a gente é muito complexo, porque você fica obsoleto muito rápido também, né? Então, ainda mais que a gente está numa faculdade, hoje é muito mais importante você aprender a aprender do que aprender a fazer uma coisa que daqui a uns 6 meses pode não ter a menor razão e sentido de ser, né? Você tem que saber acessar o conhecimento, triar o conhecimento válido, articular esse conhecimento e tomar decisão a partir dele. Porque, né, aquele método tradicional de eu vou fazer medicina e depois vou ganhar dinheiro. Não vai ser assim mais, né? Um médico hoje, se ele não souber de eletrônica, robótica e uma série de coisas, ele nunca vai conseguir ser um bom médico, né? Então, eu pus aqui um outro desenho provocante que dá a continuidade dessas ondas do Schumpeter, que é
esse desenho que mostra as várias tecnologias. As tecnologias de base, que é a internet, as redes sociais, mobile, nuvem, big data. As tecnologias, né, que hoje já estão tendo aquela base, possibilitando, como a impressora 3D, 3D, energias renováveis, internet das coisas, etc. E a curva para lá, que são as tecnologias que estão por vir e que ainda são projetos, né? Essas linhas que se misturam, né, mostrando a convergência dessas várias áreas tecnológicas em determinados tipos de produto. E isso acontecendo em intervalos de tempo de 5 anos, 4 anos. Né? Então, uma organização, igual o primeiro vídeo falou, ela não pode se preparar pela estabilidade, porque a única coisa que é estável é a mudança permanente. Então, nós também, como profissionais, a gente tem que se preparar para constantemente desaprender, reaprender, né? E se auto-organizar, e não esperar um chefe mandar a gente fazer. Né? Eu mesmo tenho que ser esse protagonista, né? Em vez de eu perguntar para o chefe assim, o que você quer que eu faça, e fazer direitinho, né? Eu tenho muito mais que criar meu próprio trabalho. Né? Então, por um lado, isso é interessante, porque nessas novas corporações inteligentes, né? Robóticas, né? E globais, quando o pessoal pinta, né? Para os candidatos a trainee, eles mostram o escorregador, a piscina do Google, do Facebook, e mostram uma série de características dessas empresas, né, que são lindas por dentro. Elas escondem uma grande questão que está por trás de uma empresa cérebro, né, que é a necessidade de você inovar sempre e cada vez mais rápido. E ninguém que trabalha com criação ou com inovação sabe que você não cria sem angústia. Então, logicamente, que esses espaços de lazer lá são formas para canalizar a ansiedade, né, o sofrimento, o desgaste, e para proporcionar encontros, né, de pessoas de várias áreas para que você consiga fazer uma troca, né, de conhecimentos que possa trazer ideias interessantes. Então, essas organizações, na verdade, elas extraem capital intelectual. Elas não extraem igual as indústrias mecanicistas, que elas só queriam só a força de trabalho. Ela quer o seu capital intelectual. E as pessoas que têm um capital intelectual, tipo a moça desse vídeo, elas não se sujeitam a ponto, relógio de ponto, controle, chefe que mandam, porque elas sabem que elas se viram, né? Elas conseguem emprego a horas que elas quiserem, elas criam seus próprios empregos, projetos. Então, se elas vão aderir a uma organização, elas têm que se sentir comprometidas com essa organização, né? E essas organizações, a maior parte delas, não está sendo interessante o suficiente, né? E as pessoas que vão e que aderem, muitas vezes elas esquecem, né, que elas estão pagando um preço altíssimo, né, porque, por exemplo, o pessoal do Steve Jobs costumava dormir 8, 10 noites seguidas dentro da empresa para conseguir criar alguma coisa que ele queria no prazo que ele queria. Então, essas empresas não têm nada de boazinhas, né, elas só usam métodos de controle mais sutis, já que o extrair capital intelectual depende do consentimento, né? E, por isso, você tem que seduzir, né? Você tem que encantar essa pessoa. Aqui a gente vê essa aceleração, o que ela faz, por exemplo, com o ciclo de vida de um produto. Né? Se o ciclo de vida é tão encurtado, e o gasto para criar esse produto é cada vez maior, se a empresa não for global, ela não recupera o custo do investimento. Por exemplo, na área de cinema, vocês reparem que todo anúncio de lançamento de megaproduções, o pessoal fala assim, na primeira semana faturou tanto, na primeira semana faturou tanto. Por quê? A empresa gastou bilhões para fazer aquele filme,
Se na primeira semana ela não recuperar todo o investimento, ela na semana seguinte já tem cópia pirata, você baixa na internet, você já não precisa pagar para ver o filme. Então, a empresa tem uma semana para recuperar esse investimento. Se ela não fizer um lançamento global, ela jamais vai conseguir fazer isso, né? Então, esse encurtamento, ele também exige que as empresas inovem sempre. Agora, como que uma burocracia que não aceita o erro, não dá autonomia, não houve funcionário, né, não houve fornecedor, vai conseguir gerar ideias? Por exemplo, a Nestlé lança 150 produtos novos por ano. É quase um produto novo a cada 2, 3 dias. Para eu lançar 159 produtos, eu tenho que ter tido 3.000 ideias. Quem vai ter? O departamento de marketing? O de P&D vai ter 3.000 ideias de produtos? Isso é impossível. Agora, eu preciso lançar 100 e tantos produtos, e aí? Né? Então, as tecnologias vêm para você criar plataforma de crowdsourcing, né? Troca de ideias, compartilhamento, trazer o consumidor para co-criar com a organização, né? E você trazer várias fontes, né? Para que você possa estar antenado aí. E agora, encerrando, eu vou passar um vídeo de quem é esse novo consumidor, porque do mesmo jeito que as corporações estão mudando, elas têm que enfrentar esse consumidor aqui, que eu acho que poucas estão preparadas. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying In ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. 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 And me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch, But with voice, with gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, The skirt. the hotel, The app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any lead to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business In one trade. as long as the deal is on. Augmented reality. Will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing, and purchasing data. We'll make some of us pretty rich. But don't overstep the mark. Otherwise, we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Essa ideia, né, do marketing satisfazer as necessidades e desejos do consumidor, né, com os 4 P's, não vai dar conta nunca, né, desse consumidor que nós estamos falando aí, né? Então, esse consumidor, ele é empoderado, ele tem voz, ele se organiza, ele se mobiliza através das redes sociais. Surgem movimentos como Fashion Revolution, Slow Food, etc., né? Esse consumidor, ele tem esse poder de compra, né? Então, o que nós estamos vivendo, né? Assim, concluindo, esse consumidor que virá, né? Que será a nova geração que a gente está lidando aí, ele valoriza a diversidade, ele valoriza a tecnologia, mas ele também valoriza as coisas naturais, locais, etc. Então, as empresas não estão preparadas para responder, porque elas trabalharam sempre com monólogo a vida inteira, né? Então,
né, concluindo, eu queria dizer assim, esse momento de transição é um momento que, na minha opinião, as empresas estão no século XIX, os funcionários e os colaboradores no século XX e os clientes no século XXI. Daí o desajuste completo, né, desse sistema. Então, eu acho que para nós isso é interessantíssimo, porque, apesar de todas as ameaças, turbulências, medos, são enormes as oportunidades. E que elas estão aí, né, para a gente correr atrás e ser um agente de construção de uma nova era, né, onde não se valoriza apenas o resultado econômico, mas, né, que force as empresas a terem propósitos mais amplos e que a gente estabeleça para as nossas vidas, né, um objetivo maior do que o consumismo, né? Então, eu acho que tudo que eu estou falando aqui são coisas que estão emergindo, né, que ainda não são hegemônicas, mas elas estão ganhando força a cada vez mais, e o modelo antigo resiste, mas ele está caindo. E a gente vive essa transição e nós vamos ter que lidar com essa dualidade o tempo todo, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante, muito desafiador, né? E vocês, né, que vão estar à frente, né, dessa mudança, vão ter muito o que fazer de interessante. Então, pode ser que não exista tanto emprego, mas trabalho tem de sobra, né? Desde que você consiga identificar essas oportunidades que estão aí e correr atrás. Obrigado. Ei, gente.